cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal. Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal. Olá, o Café com TV está no ar com as principais notícias do agronegócio. Hoje vamos falar sobre o novo ciclo do café com a florada, que já está sendo registrada nas regiões produtoras. Branca flor do cafezal. A Fundação Procafé divulgou os últimos dados do boletim fitossanitário. Os recursos do Plano Safra já estão disponíveis. O crédito também pode ser usado para financiar projetos de silo, inovação e sustentabilidade. Calor pode impactar a produção de café e também outras culturas, como a castanha da Amazônia. Isso e muito mais aqui no Café com TV, há 15 anos no ar. E a gente abre a edição de hoje falando do novo ciclo do café que vem aí. Marcado pela florada, os produtores já começam a pensar na produção da próxima safra. Será que 2024 reserva uma boa colheita? Os repórteres Guto Moreira e Gilmar Garcia foram atrás dessa resposta. O produtor não tem descanso mesmo após o término de safra, porque já é hora de pensar na colheita 2023-2024. Só que tem cafeicultor que ainda não finalizou os trabalhos. E aí, como fica? A dica desse engenheiro agrônomo da Fundação Procafé de Varginha é agilizar ao máximo. Aquele produtor que ainda não terminou a colheita, né, que ele ainda tem atividades do ciclo 2022-2023, ele deve tentar agilizar ao máximo, né, essa colheita. Às vezes ainda está varrendo o café, mas mesmo ele ainda fazendo atividades da safra anterior, ele não pode deixar de começar a fazer as atividades da safra nova. Então, existem algumas prioridades, vamos dizer assim, né, da safra nova, que mesmo ele ainda em processo de colheita, ele não deve atrasar, porque senão isso prejudica a produtividade de safras para frente. E quais seriam essas prioridades da safra nova? A poda da lavoura, se houver necessidade, e a varrição do cisco, aquela terrinha fina que sai do pé de café e vai parar no meio da rua. Aquele produtor que tem lavouras para podar, se ele ainda não podou, que ele pode o mais rápido possível. Quanto mais você atrasa a poda, mais você prejudica a safra no ano de produção. As lavouras que produziram bastante café, que foram varridas e que tem cisco, esse cisco ele é rico em nutrientes, principalmente cálcio e magnésio, né? Porque muitas vezes ele faz a calagem, esse calcário, o processo de reação dele é lento, e na hora que ele vem na varreção, ele acaba puxando esse calcário para o meio da rua. E o produtor não tem que corrigir o meio da rua, ele tem que corrigir a faixa de adubação. Ainda de acordo com a Procafé, na região de Varginha, as últimas chuvas de agosto deixaram o solo com uma reserva hídrica de 24 milímetros, induzindo a aflorada do cafeeiro, um dos momentos mais aguardados pelo produtor. Essas chuvas induziram essas gemas a crescerem e a abrirem as flores. Então, nessa semana e na próxima, principalmente na próxima semana, a gente vai ter uma florada intensa. Então, é hora do produtor ter os cuidados com o foliar da florada. Aquelas lavouras que têm potencial produtivo para o próximo ano, ele deve entrar com foliares protegendo essa flor, né? Principalmente contra o ataque de uma doença que ataca muito o botão floral, que é a foma. O botão floral dessa forma que a gente está vendo, ainda fechado e esverdeado, não é prejudicado com as pulverizações.
Agora, quando ele já está bem desenvolvido e branquinho assim, igual um cotonete, é indicado ao produtor parar com os foliares. Isso porque o vento pode acabar derrubando a flor no chão, resultando em perda de produtividade. Esse foliar, ele pode ser pré-florada, antes da florada, ele pode ser depois da florada ou ele pode ser feito ambos, pré e pós. O que acontece esse ano é que a janela de pré-florada, ela tá pequena, porque a planta estava seca até poucos dias atrás, impossibilitando a gente fazer o foliar. Veio a chuva e a flor está desenvolvendo muito rapidamente. Então, aquela flor que já está bem desenvolvida, que ele já vê um cotonete branco, é melhor que ele espere essa flor secar e faça o foliar pós-florada. Cada nó pode chegar até 48 flores, mas o número de botões florais em cada pé varia muito. Para ter um bom pegamento, a planta precisa estar enfolhada. E florada abundante, a gente já sabe, não é sinônimo de café no pé. Uma planta desfolhada, ou seja, que as folhas caíram no chão devido à doença, devido à mecânica da colheita, ali, o dano mecânico que acaba jogando a folha no chão, às vezes a intensidade da desfolha é tão grande, né, que vai diminuindo o pegamento da florada. Então, quanto mais desfolhada a planta tiver, menor vai ser o pegamento, né, e vingamento do fruto. Então, não quer dizer que porque ele teve uma florada abundante que necessariamente ele vai ter muito café lá no momento da colheita. O assunto do momento e que gera debates. Abelhas no cafezal. O café arábica é uma planta autógama, ou seja, consegue produzir frutos e sementes sem a presença de insetos ou polinizadores. A integração café-abelhas faz parte de um conjunto de ações para tornar a produção sustentável. Quando a flor abriu, ela já está fecundada. Então, as abelhas visitam a florada, né? Elas usam o pólen do café, mas elas não favorecem uma maior produtividade e qualidade do cafeeiro arábica. Vamos dizer que o café mais ajuda as abelhas do que as abelhas ajudam o café. E continuamos falando sobre o nosso grão. A Fundação Procafé divulgou os últimos dados do boletim fitossanitário. Acompanhe aqui comigo. Olá para você, Camila, e para quem acompanha o Café com TV na tela da TV Alterosa. Nós estamos aqui na Fundação Procafé de Varginha, um importante centro de pesquisa da nossa região, para saber os dados do último boletim fitossanitário. Para isso, eu vou conversar com o Rodrigo Naves, ele que é engenheiro agrônomo da Fundação Procafé. Rodrigo, o mês de agosto foi marcado por altas temperaturas e também muita chuva, né? Sim, o mês de agosto, a média do sul de Minas, das estações de Varginha, Carmo de Minas, Boa Esperança e Muzambinho, o normal era uma temperatura média de 18 graus. A marcação deu 19,2, então foi 1,2 graus acima da média. Com relação à chuva, foi um pouco acima também. O normal seria uma precipitação média na região de 17 milímetros, choveu 25. Então está com um pouquinho mais de chuva do que o normal aí para o mês de agosto. E algumas regiões ainda possuem um armazenamento hídrico diferente de outras regiões que estão com déficit, né? Isso é preocupante para o cafeicultor? Então, de uma maneira geral, esse ano foi um ano bom de chuva que correu praticamente dentro da média ou até acima da média. Então, se a gente pegar de janeiro até agosto, o normal era chover em torno de 800 milímetros. Já choveu em torno de 1.100 milímetros. Então, choveu praticamente 300 milímetros a mais. Então, com relação a essa parte climática até agosto, correu tudo bem. Agora, nesse mês de agosto, o déficit hídrico na região de Boa Esperança ele já está mais elevado, em torno de 120 milímetros. Varginha está com um déficit em torno de 30. E já as outras regiões que são de altitude mais elevada, Muzambinho e Carmo de Minas, a gente ainda possui armazenamento aqui na região. Rodrigo, o que esses números divulgados pela Fundação Procafé impactam já na próxima safra? Porque o produtor já está fazendo as contas também, né? Já está se preparando para o ano que vem, para a próxima safra.
Isso mesmo, Guto. Essas regiões, então, que são regiões mais quentes, né, de altitude mais baixa, ocorreu uma chuva ali em meados de agosto para final de agosto. Então, essas regiões, elas já estão com a florada um pouco mais antecipada, já teve abertura de florada. Diferentemente dessa região mediana de Varginha, a em torno de 800 a 940 metros de altitude, ela está pronta para abrir uma florada mais significativa agora no feriado, agora em setembro. E também a região de Carmo de Minas e Muzambinho, que é uma região mais fria e mais alta, ela ainda está com uma florada um pouco mais atrasada. Então essas variações ocorrem aqui dentro dessa região do sul de Minas devido a essas diferenças de temperatura e altitude. E com isso surge uma preocupação, que é a ferrugem, né? Uma das piores doenças do cafeiro. Sim, esse ano a ferrugem incomodou bastante aí o produtor, né? Principalmente aí nos meses final de abril, maio, onde ela ocorreu o pico de infecção. Agora ela ainda vem incomodando, principalmente para o produtor que se descuidou de algum tratamento fitossanitário, né? E ela causou um pouco de desfolha a mais do que o programado. Na média normal aqui de Varginha, era para me ter em torno de 38% de enfolhamento. Esse ano, lógico, as lavouras, né, dos boletins não são tratadas, e a gente está com um nível de desfolha, né, bem mais alto. Então a gente está com 14% de folha nessas plantas. Então mostrando que a ferrugem ela acabou impactando principalmente, né, o produtor que se descuidou e ela acabou causando essa desfolha mais intensa. Agora você citou a florada e é o momento mais aguardado e também mais bonito, né? Pode-se dizer, quando do alto principalmente a gente consegue enxergar as lavouras todas ali com flores. Não significa café no pé, mas já é uma esperança a mais para o produtor, né? Sim, as regiões, então, elas estão dentro do normal, né? Algumas com déficit um pouco mais elevado, outras, como Varginha, que estão entrando numa situação de déficit mais acentuado. Então, é importante que o clima, né, corra bem aí nos meses, né, nos próximos meses, principalmente agora setembro e outubro, para a gente ter um bom pegamento dessas floradas que estão vindo agora, outras que já abriram e vão vir sucessivamente, para que o produtor no próximo ano, né, consiga ter uma boa safra. Tá certo, Rodrigo. Muito obrigado pelas suas informações. Guto Moreira para o Café com TV. E agora as informações completas do mercado de café com o nosso especialista Lúcio Caldeira. Olá, produtor e produtora de café do Brasil. Mercado estável na primeira semana de setembro. Vencimento dezembro, Nova York, fechou aí média de 153 centavos de dólar por libra-peso, praticamente igual às duas últimas semanas de agosto. E o mesmo aconteceu no preço físico pago ao produtor, que fechou aí com média de R$ 818,50 a saca de 60 quilos. Também muito próximo às duas últimas semanas de agosto, que a média ficou ali em R$ 816 a saca. O mercado apresentou poucos negócios nesta primeira semana, muito também em função de feriado no dia 4 em Nova York e feriado aqui no Brasil no dia 7 de setembro. O mercado segue de olho nas chuvas no Brasil e nas floradas, que servem para nortear as primeiras expectativas para a safra brasileira de 2024. A safra entra na reta final e com perspectiva aí de mais 3 semanas para o fim da colheita em praticamente todas as regiões cafeeiras. O mercado segue sem grandes volumes negociados, mas o fôlego do produtor está chegando no fim e as vendas devem acontecer para finalizar a colheita e iniciar os tratos culturais para o próximo ano agrícola. Com os atuais preços, grande parte dos produtores deve fechar o ano agrícola com pouca capitalização. E tudo indica que o problema de caixa deverá ser o grande desafio para o ano agrícola que se inicia. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado. Semana que vem tem mais. E já nós vamos mostrar como foi o registro da florada nas regiões produtoras de café. Não saia daí.
E já estamos de volta com o Café com TV. O sul de Minas, região significativa para a cafeicultura mundial, registrou nessa semana a tão esperada florada. A nossa equipe traz agora as imagens e as informações sobre o fenômeno. De longe, as flores se destacam em meio à lavoura de café. A florada foi registrada nesta fazenda, em Varginha, no sul de Minas. Nossa equipe acompanhou a situação no local com os brotos, aguardando só mais uma chuva. Nós estamos acompanhando a situação desta fazenda aqui em Varginha. Na semana retrasada nós mostramos, né, que estava só esperando uma chuvinha para a florada acontecer. Bom, a chuva do começo dessa semana ainda não foi suficiente, né? Vocês podem ver aqui nas imagens que está esperando um pouco ainda, falta um pouco mais para poder realmente a florada acontecer. Nós estamos acompanhando esta situação e qualquer novidade vamos mostrar aqui no Café com TV. A chuva veio e as flores apareceram. Essa lavoura com 152 mil pés de café foi recentemente plantada. A primeira florada este ano para a próxima safra já era esperada nessa época. O sucesso aqui vai depender do clima. A chuva precisa vir na quantidade certa para as próximas 2 floradas. Na Fundação Procafé, esse engenheiro agrônomo explica que no mês de agosto as chuvas e temperaturas altas estimularam o surgimento das flores. O produtor que fez o dever de casa está tendo o privilégio de presenciar o momento. O produtor, o que ele tinha que ter feito, ele já tinha que ter feito lá atrás, né? É o manejo correto, né? A parte fitossanitária está em dia, manter as plantas com bastante enfolhamento para que ele possa ter um bom vingamento dessas flores aí nos próximos meses. Então, o ideal é o quê? Que essa flor se abra, né? Ela caia e aí depois, né? Caso necessário, o produtor entre fazendo os controles sucessivos pós-florada. Ainda de acordo com o engenheiro agrônomo, a região de Varginha está mais atrasada em relação ao vingamento da florada do que a região de Boa Esperança, por exemplo. Rodrigo, esse ano a florada está sendo regular, visto que no ano passado foi diferente, foi uma loucura? Sim, aqui na região, aparentemente nós vamos ter uma florada, né, boa agora nesses próximos dias, né? A região de Varginha ela ainda está um pouco mais atrasada em relação à região mais quente, que é a região de Boa Esperança, onde a gente já teve uma florada mais significativa. Acredito que a gente ainda vai ter outras floradas sucessivas ainda nos próximos meses, principalmente aí no mês de setembro. É um momento de esperança para o produtor, né? Sim, é o que ele espera, né? Durante o ano todo, o trabalho todo que ele veio conduzindo, né? Desde setembro do ano passado até agora, é a condução que ele faz para ele colher os frutos no próximo ano. E tem mais notícia ligada à nossa cafeicultura na região. No sudoeste de Minas, os cafeicultores estão ansiosos com a florada. Na região, os brotos estão esperando para florescer. O Reginaldo Dias, de Guaxupé, explica a situação. A boa parte da safra do sudoeste de Minas, acredito que já tenha terminado. Algum outro produtor que ainda não terminou. Já veio as primeiras chuvas. Então está já a safra 23, 24 começando a aparecer pra gente. Esses botõezinhos aqui, ó, é um das fases da florada do café. E ele tem um formato parecido com um dentinho de cachorro. Depois dessa fase, ele abre, aí se forma a flor. As lavouras mais velhas estão um pouco atrasadas. Não é todas as lavouras que estão dessa forma. As lavouras mais velhas ainda estão atrasadas. As lavouras mais novas estão querendo começar a abrir. Enquanto a safra de 2023 se encaminha para o fim, muitos agricultores ainda enfrentam desafios devido às chuvas recentes. Muitos cafezais ainda têm grãos para serem colhidos. 20% ainda estão no chão. Não tivemos condições ainda de finalizar a varreção. Iniciou as chuvas aqui, hoje é dia 6 de setembro. Com isso, nós estamos aprendendo a lidar um pouco mais com o ambiente, o solo. Segundo os produtores, esta safra não foi tão generosa, mas a expectativa para este ano é que a florada marque um novo ciclo de esperança para os cafeicultores. Uma expectativa boa, creio que vai ser uma colheita melhor na próxima ano safra, porque vinha de lavoura já que sofreram
da seca, né? E umas áreas estão recuperando de geada que foram cortadas, né? Então elas vêm com vigor bom, uma florada bonita. E a expectativa é boa. Creio que vamos ter, não só a nossa aqui, mas em geral, vai ter uma colheita melhor que a do ano passado. Veja agora como está sendo a florada do café robusta em Rondônia. A florada desta lavoura na RO 460, no município de Buritis, chamou a atenção daqueles que passavam pela rodovia. Pode-se dizer que os pés de café se vestiram de noiva. O produtor rondoniense investiu em irrigação, mas também conta com as ações da natureza. A gente fica contente, né, pelo trabalho, pela luta da gente do dia a dia, que a gente sabe que roça também não é fácil, roça é sofrido. Então a gente, quando vê uma florada dessa, vê uma chuva que Deus abençoa no tempo certo, nós temos uma irrigação que ajuda, mas a melhor irrigação é aquela que vem de cima, né? Então por isso que nós ficamos contentes e agradecer a Deus, porque Deus é tudo na nossa vida. Já numa área maior, na linha C45, interior de Ariquemes, o senhor José Bastos vê com orgulho a lavoura de mais de 30 mil pés de café, apresentando os seus primeiros frutos. Devido a essa chuva se estender até mais tarde, nós tivemos chuva aqui até junho, então a lavoura ela veio florando. E antes da florada principal, que já deu, então como nós vimos aí, ó, tem café, pode dizer que está granado já, e a lavoura ainda está florindo. Deu uma florada boa, agora deu outra e está continuando a dar essas flores, assim, esporádica, né? Vamos ver até onde vai dar isso aí. O agrônomo Felipe Souza acompanhou a nossa equipe durante esta reportagem e falou sobre a importância da irrigação nesta fase da produção do café. Precisa ter essa rotina de irrigação no café para que aquele véu de noiva ali seja mantido e você tenha uma produção adequada, porque cada florzinha daquela representa o seu grão. Então, quando você não tem o molhamento necessário, a umidade necessária, ele vai se perder e você acaba perdendo a produtividade. Estes cuidados, aliados com outros investimentos, têm dado resultado, colocando Rondônia entre os estados referência na produção de café. Segundo a Conab, de 2023, a expectativa da safra aqui para o estado de Rondônia é uma colheita superior a 3 milhões de sacas esse ano. Então, assim, a gente vê que ela vem crescendo, a expectativa desse ano é 10% maior que a do ano passado, e sem contar a questão das safras por hectare também. A expectativa do estado está em torno de 48 sacas por hectare, e a expectativa nacional ela acaba sendo um pouquinho menor, o que mostra que o nosso estado está se mostrando mais à frente nessa questão da produção do café. E a seguir nós vamos falar sobre os fertilizantes e a tecnologia envolvida nisso. Eu volto já, por isso não saia daí. A nossa equipe foi até Alfenas e visitou uma das maiores fazendas de café do sul de Minas, a Monte Alegre Coffees. O produtor usa o ciclos fertilizante da Café Brasil há quase 10 anos. O resultado é o aumento da produtividade. São 106 anos de história no sul de Minas. A fazenda Monte Alegre Coffees, no município de Alfenas, se estruturou e muito ao longo desses anos, sem deixar de lado as boas práticas sustentáveis na agricultura, passadas de geração em geração. É considerado uma das maiores fazendas de café da região, com quase 2.000 hectares do grão. O foco é a produção de cafés especiais para exportação. A gente tem um público lá fora já garantida, já uma produção que atende vários países, né? E com isso a gente tem esse enfoque maior nos cafés especiais, né? A gente tem uma importância grande também na região, no município, gerando
fontes de emprego, né? A gente sabe a importância que isso é hoje para a população nos municípios em volta da fazenda, né? A gente tem 3 blocos situados em 3 municípios diferentes, um em Areado, um em Alfenas e outro em Conceição dos Ouros. E com isso a gente tenta realmente levar o melhor do produto para o mercado externo. São muitos pés de café, como se pode ver do alto. Aliar produtividade e qualidade na bebida era o grande desafio, pois não se podia perder tempo nas aplicações. Para isso, de 2009 a 2013, a Café Brasil iniciou nas lavouras da fazenda um trabalho experimental com o fertilizante Ciclus, tecnologia que conta com muitas vantagens, entre elas a redução de carbono. Quando você aplica principalmente o nitrogênio, existe uma perda por lixiviação e volatilização. Então, uma parte do que o produtor aplica no solo, a planta absorve, e outra parte é perdida, né, em determinadas situações. Os ciclos não acontece isso, né? Ele é feito através da fundição da UF com sulfato de amônio no forno a 400 graus. São fundidos esses 2 produtos, né, que vão gerar essa característica, né, junto com a ureia-formaldeído, de o produto estar no solo durante todo o ciclo produtivo. A aplicação dos ciclos é feita geralmente entre outubro e novembro. O produto proporciona uma nutrição lenta, gradual e constante, melhorando o crescimento de ramos e, dessa forma, aumentando a produtividade na lavoura. Ele pode ser aplicado no seco. O produtor pode iniciar, por exemplo, a aplicação depois da colheita em outubro. A gente recomenda final de setembro, começo de outubro, que são o início das chuvas. Ele não precisa esperar um momento de chuva para ele aplicar o produto, como acontece com outros tratamentos. Então ele começa aplicando o produto e vai até o final. E é só uma aplicação. Ele faz uma aplicação com ciclos e ele não vai falar em adubação mais. Foi nesse talhão as primeiras aplicações da Café Brasil, ainda em caráter experimental, há quase 15 anos. No talhão chamado Tucano. E foi aqui que começou todo o trabalho com ciclos em 2009, onde de 2009 a 2013 nós conduzimos 4 anos de pesquisa com ciclos comparado aos adubos convencionais. Uma única aplicação de ciclos contra 3 aplicações de convencionais, e ao final de 4 anos nós tivemos um melhor ganho de produtividade, né, na média de 3,94 sacas por hectare, né? E ao que se deve essa produtividade maior? Se deve a uma nutrição mais equilibrada, mais balanceada, ou seja, uma nutrição lenta, gradual e constante, que fez com que a planta crescesse melhor, tivesse um melhor crescimento de ramos plagiotrópicos, e esse melhor crescimento de ramos produziu mais café ao longo desses 4 anos, né? De 2013 a 2023, a companhia tem adotado a tecnologia de ciclos para toda a área produtiva dela. Para o engenheiro agrônomo e gerente de produção, a utilização dos ciclos vem aumentando a cada safra. A maior vantagem é poder antecipar a aplicação, aumentando a janela para o tratamento fitossanitário. Eu falo com que essa ferramenta, a melhor vantagem que eu vejo dela é a gente poder antecipar a aplicação do uso desse produto, né? E a partir do momento que a gente antecipa a utilização dessa parte nutricional, a gente consegue aumentar a janela para fazer o tratamento fitossanitário na lavoura. Então eu falo com que a gente fica mais protegido em si ao uso de defensivos, ou seja, a parte fitossanitária que ela seja mais controlada, a gente consegue levar um manejo mais em dia. Com isso, essa ferramenta, ela nesse sentido, ela me atende de forma muito especial. No final, o que vale para o produtor é mais café no pé. Na verdade, é que o produtor precisa, né? Hoje, com altos custos de produção, acaba que com o diferencial da produtividade, você acaba tornando mais sustentável no teu negócio. Por que os ciclos produzem mais? Por que nós podemos garantir para o produtor que vai produzir mais e, consequentemente, ele vai ser o tratamento mais barato do mercado? Porque ele vai produzir mais café. Nós podemos comparar com qualquer tipo de outro tratamento, comparar com ciclos. Tem aquela metodologia do mapa Pro Café, que você conta o número de nós, né, de um tratamento dos ciclos, por exemplo, com outro tratamento. No final do tratamento, você vai lá avaliar quantos nós cresceu com o tratamento com ciclos e com o tratamento que o produtor faz. E você vai poder comparar a produtividade, né, que sempre
nos ciclos a gente consegue uma produtividade maior, porque ele vai crescer durante todo o período do ciclo produtivo, durante o período das chuvas. E na semana passada mostramos a preocupação de especialistas com a produção de café com a aproximação do fenômeno natural conhecido como El Niño, responsável pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial. O impacto pode também refletir em outras culturas, como a castanha da Amazônia. Os pesquisadores revelam que a busca por essa relação veio do fato de que, após o acontecimento de um dos episódios de El Niño mais intensos no final de 2015 e início de 2016, houve uma queda brusca na produção dessa castanha no ano seguinte, em 2017. Dados da Embrapa do Amapá, que monitora os frutos dessa espécie desde 2007, revelaram que nunca antes havia sido visualizada uma redução tão grande na produção de castanha da Amazônia. Os resultados do estudo mostram que essa queda drástica na produção em 2017 está diretamente relacionada com a redução da chuva local e com o aumento da temperatura média do Oceano Pacífico em mais de 2 graus, além do aumento da temperatura máxima. A produção de castanha da Amazônia é bastante prolongada, sendo necessários por volta de 15 meses para o amadurecimento completo dos frutos. Para o estudo foram analisados 2 territórios, de 9 hectares cada um, localizados no nordeste da Amazônia Oriental brasileira. Um deles na floresta, com 12 anos de monitoramento, e outro na transição floresta-savana, com 8 anos de monitoramento. Segundo os dados, a produção média por castanheira em 2017 foi 8 vezes menor do que em 2015 e 2 vezes menor que a média geral nos 2 locais. Foi possível observar ainda que os anos com maior produção tiveram relação com períodos anteriores de temperaturas normais ou abaixo do normal, com maior quantidade de chuvas e com predominância do Laninha. Além disso, a queda brusca na produção de castanha da Amazônia interferiu na logística de oferta e demanda, aumentando em até 3 vezes o preço desse produto. E daqui a pouco vamos falar sobre os recursos do Plano Safra. Não saia daí que eu te conto já. Já estamos de volta, agora os recursos do Plano Safra já estão disponíveis. O crédito também pode ser usado para financiar projetos de silo, inovação e sustentabilidade. Acompanhe. Os primeiros desembolsos com os recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira, Funcafé, já foram feitos. Um total de 60 milhões de reais referentes a contratos de financiamento para o setor cafeeiro nas regiões Sul, Alto Paranaíba e Zona da Mata Mineira. Nós tivemos um aumento de quase 1000% no Plano Safra. Na safra anterior, nós recebemos 30 milhões do Ministério e este ano, para a próxima safra, estamos recebendo 385 milhões que já estão à disposição das cooperativas e empresas. No Funcafé são mais 232 milhões. Somados os 2 programas, são 618 milhões. Mas não é só isso, nós temos as nossas linhas próprias que também serão disponibilizadas para o setor. Empresas e cooperativas interessadas em financiar a comercialização, aquisição, capital de giro, armazenagem de grão, inovação, entre outros, podem acessar os 232,6 milhões de reais destinados pelo Funcafé. Os recursos do Plano Safra, 385 milhões de reais, também já estão disponíveis para os clientes. As cooperativas têm em torno de 95 mil cooperados. Então, ao disponibilizar o recurso para as cooperativas, elas repassam isso para o produtor rural final. Então, na safra anterior, nós chegamos a financiar quase 5 mil produtores rurais. De 2014 até agora, são 2 bilhões de reais em créditos para a produção cafeeira por meio do Funcafé.
No último período, encerrado em julho, os desembolsos chegaram a 264 milhões de reais. Foram financiadas 258 mil sacas de café. Quase 60% do total deste recurso seguiu para o sul de Minas, uma das principais regiões produtoras do estado. Além de outras linhas, principalmente o FUNCafé, é uma linha destinada para atendimento aos cooperados, quando de estocagem, comercialização, aquisição. E essa linha hoje é procurada pelos cooperados, principalmente quando eles têm eles não querem comercializar, por exemplo, o seu produto, eles têm uma expectativa de aumento de preços. Então isso ajuda muito a todos esses cooperados. E o Café com TV tem um recado importante para você. E para você que está acompanhando o Café com TV, chegou a hora do quadro Direto do Campo com dicas essenciais ao produtor rural. O nosso assunto de hoje é o pré-plantio de soja. Isso porque o mato não pode interferir na cultura, porque senão, é claro, o produtor vai ter prejuízo. Para falar comigo desse assunto, primeiro eu vou conversar com o PC, o nosso amigo da Geagro, e justamente, o mato, em hipótese alguma, ele pode interferir na cultura, seja ela qualquer que seja, né, PC? Ô Guto, aqui a gente está numa área que a gente é conhecida como buva ou voadeira, que é uma erva de difícil manejo. E a gente não recomenda que se faça a roçada, porque acontece que ela vai ficar multicaulis e uma raiz muito profunda que dificulta depois a ação dos herbicidas. Então aqui, em situações como essa, que a gente está com bastante buva, predominante buva, a gente também tem corda de viola, algumas braquiárias, a gente está fazendo um manejo antecipado, que também é chamado como outonal, porque ele ocorre no outono, né? Então, esse manejo, como você falou, ele vai facilitar, né, a morte dessas plantas, para quando eu vier com a soja, ela não ter competição, para mim não afetar a germinação da soja, o estabelecimento da cultura e também competir, reduzindo a produtividade da soja. Então, essas ervas a gente tem que fazer um manejo antecipado. Lembrando que a gente precisa ter umidade do solo, algumas condições, né, de umidade relativa, não fazer as aplicações dos herbicidas com a planta em estresse, né? E aqui a gente fez um manejo com um herbicida novo da Syngenta, nessa modalidade que é a aplicação em pré-plantio da soja. Então eu vou chamar o Bruno, que é o gerente aqui da região de Boa Esperança, para comentar um pouco, né, o que foi feito nessa área aqui de dose e as opções que o produtor tem neste momento aqui de manejar ervas mais de difícil controle. Tá certo então, PC. Então vamos conversar com o Bruno, que é o gerente da loja Geagro aqui na região de Boa Esperança. O PC falou de vários tipos aí de matos, né, que estão dominando aqui essa área de 25 hectares do produtor. E esse produto da Syngenta, ele atua de que forma para evitar essa mato competição? Então, Guto, é que pensando no manejo outonal, que a gente faz esse manejo nos meses de agosto ou setembro, lembrando que a gente tem que esperar uma chuva para esse manejo, para o herbicida translocar e funcionar melhor. Então aqui nós usamos o Calares. O que é o Calares? O Calares é a junção de uma atrazina mais uma mesotriona. E essa junção, esse sinergismo dessas moléculas ajudam muito no controle aqui no caso, que é a buva ou voadeira, que é uma planta de difícil controle. Então a gente fazendo esse manejo outonal, a gente sai daquele período que a gente fala assim que é perigoso para a cultura que vai vir subsequente, que no caso aqui é a soja, porque o Calares tem atrazina. Então é bom esperar pelo menos uns 45 dias para a gente estar aplicando e depois plantando. Então aqui no caso a gente aplicou o Calares na dose de 1 litro mais o glifosato, que vai ajudar principalmente no controle dessa planta que é muito importante na cultura da soja, que atrapalha muito a cultura da soja, que é a buva. E atrapalha na produtividade, né? Principalmente, a questão de competição, né, por luz, água, né? Então atrapalha muito na produtividade da cultura. Em relação à aplicação, é aquela técnica fácil mesmo, né? Aplicou, espera um tempo, depois entra com a cultura, né? Então aqui, igual eu te falei, como a gente usou um herbicida que ele não é, se você aplicar ele logo plantar, ele vai trazer um malefício para a soja.
Então a gente faz esse outonal justamente para esperar esses 45 dias e também a gente conseguir fazer uma aplicação subsequente a essa cultura, que aqui no caso vai fazer o calares, e também nós vamos entrar com pré-emergente, que no caso é o Dual Gold, mais um dessecante que é o Reglone, da Syngenta, para que a soja possa nascer limpa e permanecer aí por até uns estágios V2, V3, ela bem limpa, para depois entrar com a capina. E aí ter o resultado que tanto espera, né? Isso, um ganho de produtividade do produtor. Então, produtor, aproveitando essa chuva dos últimos dias, é muito importante fazer o manejo para evitar essas ervas de difícil controle. Qualquer dúvida é só procurar um técnico da Geagro, que eles vão te atender, é claro, e fornecer todas as informações, tirar todas as dúvidas. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, PC, por mais um Direto do Campo, e a gente se vê na semana que vem. Direto do Campo. Oferecimento Geagro. Semeando qualidade. E daqui a pouco o mel em destaque. Empresários participam de ação no Chile para divulgar o produto. Mas Lúcio Caldeira chega antes com a pergunta do quiz do café. Olá, Quiz do Café está de volta e hoje a pergunta é: quais os 3 países que mais importam café do Brasil? A opção A, Estados Unidos, Alemanha e Itália. B, Estados Unidos, Alemanha e Bélgica. C, Estados Unidos, Alemanha e Japão. E D, Estados Unidos, Alemanha e França. A resposta vem logo depois dos comerciais. E o Café com TV está de volta com a resposta do quiz do café. Olá, voltamos com o Quiz do Café. Para responder a pergunta, quais são os 3 maiores importadores de café do Brasil? Na sequência. E a resposta é Estados Unidos, Alemanha e Itália. Enfim, é isso. Voltamos com o quiz na semana que vem. Um grupo de empresários rurais do setor de mel e derivados participou de um encontro no Chile. Na ação, teve seminários sobre a exportação e uma rodada de negócios com compradores locais. Acompanhe. A missão reuniu 38 integrantes, entre produtores rurais e instituições parceiras, e faz parte do Agro.br, uma parceria da CNA com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, que tem o objetivo de ampliar e diversificar a pauta exportadora. O setor de mel e derivados é um dos prioritários do projeto, com cerca de 300 empreendedores rurais inscritos. Os empresários contam com assistência técnica para capacitação, apoio em plano de exportação, consultoria personalizada, acesso a rodadas de negócios e eventos do setor, além de suporte em escritórios que ficam em Singapura, Dubai e Xangai. 19 empresas, sendo que 11 delas estão acompanhando a nossa missão com atividades paralelas a feiras, e temos outros apicultores que estão expondo aqui no estande da PEX, que estão como expositores. A missão do AgroBR tem o intuito de fazer com que os produtores possam ter encontros de negócio e estar em contato direto com compradores internacionais. Os empresários também puderam observar de perto o consumo local. O Chile é o segundo parceiro comercial do Brasil na América Latina. E o Brasil é o terceiro maior parceiro comercial do Chile no mundo. O fluxo comercial tem batido recordes anuais.
Missões como essa fazem com que os empresários dos dois lados passem a ter um conhecimento mais específico sobre as relações bilaterais e possibilite mais oportunidades. E mais uma edição do Café com TV chega ao fim, mas você pode conferir novamente tudo o que rolou por aqui no site da TV Alterosa e também nas nossas redes sociais, TV Alterosa Sul de Minas. Eu quero ver a sua participação por lá também, hein? E na semana que vem eu volto. Tchau, tchau!